E a Gidalene, né? E Jaidene. Então eu já gostaria de chamar para aqui para a mesa. Salva de palmas, gente! A segunda é sobre a cartografia social em Belém. E a Solange Gaioso. Se conta por aqui ela? Ah, tá aqui já. Vamos chamar para a mesa também. E a terceira experiência é sobre a cartografia social do Rio São Francisco, que é o Zeni Tomás e Maria Tumbalalá, que não, pelo visto, não chegaram ainda. Mas aí quando chegar a gente chama aqui para a mesa. Como temos hoje o nosso tempo está um pouco apertado, até 10 horas, porque 10 horas tem outra mesa, e vai pedir para cada experiência leve de 15 a 20 minutos, para poder, depois dessa experiência, ter um momento de discussão, de pergunta, de debate, que muitas coisas podem sair no debate posterior às apresentações. Tá bom, Vânia? Tá bom, Solange? Então a gente vai ficar nesse papel aqui de chato, né? Para quando chegar 15 minutinhos a gente, olha, 5 minutinhos conclua, conclua, para poder a gente garantir o debate posterior às apresentações. Então, com a palavra Vânia. Vânia Fialho, que é da UPE. Bom dia. Eu só peço que, se a minha colega chegar, a gente chame ela para cá, tá certo? Bem, a experiência que eu vou relatar aqui para vocês, ela talvez ela se diferencie um pouco das experiências que ontem foram colocadas, apresentadas, e também diferentes até mesmo daqui, diferente daqui amanhã, eu também vou apresentar para vocês que se refere à cartografia social de Conceição das Crioulas. Na verdade, eu pediria só que colocasse a apresentação logo aí. Quando eu digo que ela é diferente, e de alguma forma a gente poderia até dizer que seria frustrante quando a gente pensa nessa relação da pesquisa social com a questão, com a mobilização do próprio grupo, porque essa nossa iniciativa, ela realmente ela nasceu de uma inquietação de pesquisadores. Agora, ao mesmo tempo, ela pode ser extremamente interessante para a gente pensar na condução da pesquisa social e nessa questão também da aproximação e da articulação com os próprios grupos. É, esse bairro de Santo Amaro é um bairro que eu vou situar vocês depois direitinho, fica aqui na região central da cidade do Recife. E antes de colocar um pouquinho, eu vou dizer como é que nós organizamos esse trabalho. Pode passar. Tá cheio de mais. Ok. Então, a primeira coisa a se colocar é que a pesquisa ela tem uma característica multidisciplinar. Por que isso? Ontem mesmo já foi colocado que a nossa equipe na UPE, ela está sediada na UPE, está centrada na UPE, mas ela articula profissionais e estudantes de outras instituições, como a Federal, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos profissionais de diversas áreas. E essa pesquisa ela nasceu na Escola Superior de Educação Física da UPE. A princípio, todo mundo se assusta pensando no que pode ter, qual é a relação que pode ter, né, a educação física com essa pesquisa. Mas eu vou tentar convencer vocês de que tem a ver. Ela nasce também dessa ideia do projeto Nova Cartografia Social, ao qual nós estamos vinculados, já tendo trabalhado com Chucuru e Conceição das Crioulas aqui em Pernambuco, mesmo considerando que um dos princípios do projeto Nova Cartografia Social é essa demanda vinda do próprio grupo. Mas por que nós colocamos que está relacionado e também se configura a partir do projeto? Porque a preocupação nossa nasceu a partir da tensão, da guerra dos mapas, vamos dizer assim. As formas que o bairro de Santo Amaro estava sendo representado, né? E como os moradores do bairro de Santo Amaro também questionavam a forma que estavam sendo representados nos mapas. E ele compreende também subprojetos de alguns alunos que devem estar por aqui ou chegando e que acabam também alimentando o que a gente vai apresentar como resultado
parcial, como resultado parcial dessa pesquisa. Nós concentramos o nosso olhar em algumas categorias que já foram apresentadas aqui. Primeiro, na questão das unidades de mobilização, na questão das organizações sociais do grupo, a questão dos espaços de socialização, a questão da memória sobre esse espaço e também a relação das crianças e adolescentes no bairro de Santo Amaro. Bem, para explicar melhor, para situar. Ali de vermelhinho, no primeiro quadro, vocês têm o que é considerado genericamente, do ponto de vista administrativo para a cidade do Recife, como Santo Amaro, né? Faz parte da RPA 1, que é 1.1, né? A região político-administrativa 1.1 da cidade do Recife, que é aquela figura maior ali, mais gordinha, né? do lado direito. Mas é importante ressaltar que começa daí já a nossa inquietação, né? O que vem realmente ser denominado de Santo Amaro, o que isso implica nas fronteiras da compreensão desse espaço. Para poder explicar para vocês por que o nosso interesse por Santo Amaro, vocês têm aí uma imagem, dá para ver a piscina ali do lado? Né? Então, essa piscina é a piscina da Faculdade de Educação Física em que nós estamos situados, né? Aquele galpão do lado esquerdo, já dentro dessa parte destacada, né, de laranja, é um ginásio da Escola de Educação Física. E essa área que está identificada aí pelo IBGE é um aglomerado subnormal dentro do bairro de Santo Amaro, que é denominado João de Barros, certo? Então, para vocês perceberem que a nossa preocupação com essa questão surgiu porque as dependências da universidade, houve toda uma negociação com o entorno para poder negociar e para poder saber como é que a gente poderia ali compensar de alguma forma essa comunidade do entorno com a construção da universidade. Então, sempre foi uma questão muito tensa essa questão espacial entre a universidade e o seu entorno. Pode seguir. Não sei se está dando para ver bem, mas tem umas linhazinhas vermelhas que vão... não sei se está dando para identificar. Pouco, né? Mas, bem, dá para se ver essa avenida bem grande cortando aí a área. Essa avenida é a Avenida Agamenon Magalhães, certo? Nós temos, para o lado direito, indo para o centro do Recife, uma das áreas mais valorizadas e centrais do ponto de vista comercial, do ponto de vista também da administração pública da cidade, do município. E Santo Amaro fica exatamente nessa área nobre da cidade, entre Recife e Olinda, próximo ao centro, próximo ao Marco Zero. Lá no final vocês veem branco, aquele que vocês veem lá branco é o Shopping Itacaruna. Então, a instalação do Shopping Itacaruna também já foi um processo de tensão, já foi uma relação de tensão com a comunidade, mas o que é interessante perceber esse mapa, que não está dando para ver bem, é que essas linhas vermelhas todas identificam aglomerados subnormais identificados pelo IBGE, certo? Então, quando nós vemos a questão dos mapas e como Santo Amaro está sendo representado, a gente sempre fala em Santo Amaro, seja a partir desse discurso administrativo, seja a partir das políticas públicas que atuam nessa área, e essa denominação acaba sendo também problemática. Pode seguir. Para perceber um pouco como é essa atenção, né? Porque ora se fala em comunidade de Santo Amaro, foi isso? Ora se fala em comunidades de Santo Amaro, e eu vou mostrar isso no mapa para vocês, mas dá para vocês perceberem ali a atenção. Esse era o próximo? Tá. E continuando, por que Santo Amaro? Além de nós estarmos dentro de Santo Amaro, nessa negociação, nessas compensações que a universidade negociou com o bairro, nós temos algumas ações da própria universidade e também visualizamos
uma grande quantidade de ações governamentais e também não governamentais, porque o bairro, apesar de ser central, ele tem essas características, né? Então, nós temos 2 ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, essas aglomerados subnormais. Então, na verdade, são várias sobreposições de categorias administrativas e jurídicas aí que fazem vocês terem uma ideia de qual é a preocupação da ação do Estado nessa área. O bairro de Santo Amaro, ele já foi considerado o bairro mais violento da cidade do Recife. E Recife já foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. Então, a gente estaria aí com uma situação extremada de violência. Então, nós temos aí alguns programas do governo, como do governo estadual, como o Governo Presente, Pacto pela Vida, que a gente que está no cotidiano em Santo Amaro vê o tempo todo as ações lá dentro. No entanto, isso não tem sido capaz de modificar, de alterar as condições de vida do bairro. Bem, e aí então, por que Santo Amaro? Continuando. Primeiro, porque nós vimos que as iniciativas das unidades de mobilização do bairro, que é aquela categoria que ontem o Alfredo Wagner colocou na apresentação dele, como formas de unidades sociais mobilizadas para determinados fins, que ora assumem caráter identitário, ora assumem, podem também serem movidas por questões de classe, mas estão politicamente mobilizadas. A gente vê que essas iniciativas, elas ocorrem de uma forma independente das ações do governo. São coisas que não se cruzam. E também a gente começa a ver que a convivência diária com o bairro, que é o nosso caso, ele indicava uma possibilidade de entender o bairro de uma outra forma. Bem, aí nós temos um mapa, que é o mapa presente numa publicação da Fundarp, sobre aquela região da cidade, e que mostra aí as comunidades do bairro de Santo Amaro. Então, é comum chegar no bairro, que é um bairro que também, por conta da violência, é marcado pela presença do tráfico de drogas, de fazerem referências a essas comunidades como elas sendo também configuradas a partir dessa relação dos grupos de controle do tráfico. Não necessariamente são essas comunidades, mas eu estou falando que geralmente se faz essa relação. Certo? Então, nós temos aí 6 comunidades que parecem bem delineadas, mas eu me lembro muito bem da apresentação ontem do Omar, quando ele coloca aqui aquilo que aparece como fronteira em determinados momentos, não se configura como fronteira em determinados momentos também de articulação de Santo Amaro. Então, ora, realmente a gente percebe que existe uma divisão e existe até a dificuldade de entrar em determinadas áreas, sendo oriunda de uma outra. Por outro lado, a gente vê que um problema sério que nós presenciamos lá, que nós temos lá, é a questão da regularização fundiária. O bairro está sendo alvo, né, de um processo está sendo objeto da regularização fundiária, e isso tem provocado que, em determinados momentos, essas divisões elas acabam subsumidas, elas acabam se articulando, considerando essa questão das unidades de mobilização os fins que se quer atingir, né? E é interessante também perceber, e fazendo também uma ligação com aquilo que foi colocado ontem na fala do Henri, que ele chamou muito bem a questão da representação do espaço idealizado, né, para a prática do poder, falou da questão da ordem visual, do regime de verdade que os mapas trazem para a gente, e também o mapa como um discurso político a serviço do Estado. E eu coloco isso porque no próximo... Aliás, não é esse, eu acho que ainda é o outro. Uai, sumiu o mapa. Volta, volta, volta. Mais. É esse daí. Esse mapa, ele está sendo mostrado por um daqueles programas do Estado, Governo Presente, mostrando as áreas da cidade do Recife que vão ser priorizadas para a ação do governo presente, que é uma articulação das várias secretarias do Estado que procuram dar conta daquelas regiões que são consideradas mais críticas do ponto de vista da violência, da dita vulnerabilidade social. E eu não tenho bem como mostrar para vocês aqui, porque eu não estou com um apontador, mas vocês conseguem ver ali onde está escrito COC? No meio do mapa...
Em cima tem RPA1, atrás do RPA1, mais para cima, aí à direita, aí, mais um pouquinho para cima onde tem o RPA, aí, exatamente aí, vocês estão vendo que essa partezinha amarelinha, aí um pouco mais para baixo, é o que corresponde à parte que nós estamos trabalhando. Ela é interessante perceber que ela não é uma das partes mais vermelhas, mais críticas. No entanto, ela é um dos bairros que tem mais ações do Estado e que mais tem visibilidade em relação à questão da violência. Isso foi algo que se destacou muito para a gente trabalhando em Santo Amaro, porque o discurso sobre a violência, a representação do bairro em torno da violência, ela é realmente marcante. E aí tem alguns trabalhos, inclusive aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na geografia, que vão falar sobre a questão do imaginário das pessoas sobre a violência, que vão destacar alguns aspectos, né, nessa construção. A questão da indústria da segurança, os índices de criminalidade, o sensacionalismo midiático em torno da violência, as experiências alheias e a descredibilidade no sistema de segurança pública. Então, a gente percebe que Santo Amaro, apesar de não estar como vermelhinho, ele está numa parte que está sempre confrontando a população de Santo Amaro, que é colocada sempre como violenta, né, como colocando em risco a segurança do seu entorno. Daqueles que vão para o shopping Tacaruna, para vocês terem uma ideia, inicialmente foi construído entre o shopping Tacaruna e uma das partes de Santo Amaro, que é realmente vizinho, só tem uma rua separando, um muro de mais de 2 metros, para que não pudesse ver, né, Santo Amaro. Depois, com muitas mobilizações, eles conseguiram baixar esse muro e já colocar com bolgó, porque comprometia até a ventilação, né, da comunidade. Então, só para vocês terem uma ideia de que essa tensão ela é muito presente. E é em torno da violência que Santo Amaro é representado. Então, qual é a ideia do nosso projeto? A ideia dele é de, ao invés de... Primeiro, assim... nós organizamos a pesquisa em 2 momentos, considerando que no primeiro momento nós teríamos uma certa autonomia em relação à comunidade. Quando eu digo autonomia, é porque nós queríamos levantar todas as formas de representação do bairro pelos organismos governamentais e não governamentais, para ver como ela está sendo representada. A partir desse momento em que nós estivéssemos já atuando, né, e realizando a pesquisa em contato com Santo Amaro, a gente iria, então, ver a possibilidade de Santo Amaro, das comunidades, dos moradores, realizarem ou não, se fossem do seu interesse, a questão da cartografia social, tal qual foi colocada já anteriormente aqui, a partir dos interesses, a partir com a ideia do empoderamento e a partir da ideia da realização e da publicação de um fascículo que possa ser um instrumento de negociação de direitos. Mas, como a gente não tinha esse processo ainda vivido, ficou, então, para que isso se fosse... construído nessa relação de pesquisa. Por isso que eu digo que, no nosso caso, é um pouco diferente dos demais. Mas, bem, então nós temos como objetivo compreender a ocupação a partir do bairro, mas a partir da mobilização social existente no bairro, né? Identificando as unidades de mobilização, sejam os movimentos sociais, sejam associações, sejam grupos articulados com determinados fins que procuram afirmar o caráter, vamos dizer assim, positivo, político, mobilizatório do grupo. Também entender como era a ocupação desse espaço a partir dessa mobilização social do bairro. Pode seguir. Não estou enxergando. Bem, aí no caso nós já temos um pouco o que é o resultado, né, parcial do nosso trabalho, porque a gente consegue identificar no bairro uma série de ações do governo, academia da cidade, áreas de lazer, e que muitas vezes não são essas áreas que são utilizadas. Então, a partir de nós nos aproximamos muito da teorização e da experiência da antropologia urbana, no sentido de conhecer de perto e de dentro, como diz o Maiani, né?
o bairro para poder identificar quais são os espaços desse bairro que são efetivamente utilizados nessa questão da socialização do bairro. E para isso partimos da ideia de socialização do Zimmel, que ele coloca a questão da socialização como sinônimo do espaço lúdico de sociação. Né? Ele vai colocar a questão da sociabilidade como uma forma lúdica de associação. Como nós estávamos preocupados, estamos numa escola, numa faculdade de educação física, preocupados com as políticas públicas voltadas para lazer, recreação e cultura, então procuramos, na primeira fase do trabalho, identificar o que seriam esses espaços. O que vocês veem aí, de uma forma bem ampla, são alguns espaços que foram identificados no nosso trabalho, e aí, assim, com base mesmo na etnografia, na observação, né, na itinerância dentro do bairro, os espaços que são utilizados e que não são os espaços oficiais de atuação das ações do Estado. Aí nós temos também alguns lugares que nós vamos registrando, né, para considerar quais seriam os lugares que potencialmente poderiam ser utilizados para essas ações, já que são espaços já usados pela comunidade. Vocês veem ali uma areazinha de lazer, uma praça, que é construída, mas assim, subutilizada, porque não se parte da própria lógica do grupo, não se parte da própria vivência do grupo, da comunidade. As feiras e os espaços que nós também consideramos extremamente importantes para essa socialização de troca e de afirmação e até mesmo da questão da sobrevivência do grupo. Aí vocês percebem também esses espaços que foram construídos e que do lado de cá a gente tem Santo Amaro, do outro lado da Avenida Agamenon Magalhães nós temos bairros que são mais abastados e isso é muito notório quando a gente olha para os mapas. Essa esquina aí, não sei se dá para ver, mas embaixo da árvore tem algumas pessoas sentadas. Essa é uma creche da UPE, que fica dentro do bairro. E no período da tarde, quando as crianças estão para sair, nessa calçada, ela fica repleta de mães e de crianças, esperando as crianças saírem. E assim, é um espaço maravilhoso de troca, de socialização, e que isso pouco é percebido nessa dinâmica e no cotidiano do bairro. Bem, aí eu vou explicar melhor para vocês, porque dentro da identificação dessas associações, organizações do bairro, voltados para a questão do lazer, da recreação e a questão da espacialização desse, vamos dizer assim, desse poder mobilizatório, né, presente em Santo Amaro, uma das coisas que nós identificamos e consideramos bastante interessante é que, até o momento, um dos nossos subprojetos conseguiu identificar 31 clubes de futebol em Santo Amaro. Nós sabemos que não é a totalidade ainda, tem mais de 31 clubes de futebol. E esses clubes de futebol, eles têm uma importância fundamental na articulação e nessa forma de mobilização do grupo e na forma criativa do próprio grupo, da própria comunidade, do próprio bairro resolver os seus problemas. Eles têm uma ação muito importante em relação à assistência social, eles têm uma relação muito importante em incorporar os grupos, as crianças em atividades que não são incorporadas, que as crianças não têm acesso a partir das ações governamentais. E por que eu coloquei esse escudo, né? Porque dentre os 31 clubes que foram identificados, alguns eles são muito pitorescos para a gente poder até contar a história do bairro. O bairro ele tem uma ocupação muito antiga e muitos desses clubes são antigos e têm tido uma participação importante também na questão da mobilidade social das pessoas do bairro. Muitos jogadores de futebol de clubes grandes, eles vêm de Santo Amaro. No caso aí, nós temos alguns clubes como no Barcelombra, e eu coloquei, não só pela curiosidade, por ser pitoresco a questão do nome e a questão do escudo, mas porque provavelmente, se isso fosse
fosse colocado na marcha, né, da maconha, que se isso fosse colocado a partir de universitários, de algum bairro de classe média, isso ia ser considerado como algo tranquilo, irreverente. Como isso está em Santo Amaro, o estigma que cai sobre Santo Amaro em relação à violência, em relação ao tráfico, em relação aos moradores, faz com que isso seja praticamente negligenciado, mal visto e não se vendo a possibilidade de identificar esse teor mobilizatório. A gente também está identificando espacialmente esses clubes de futebol, porque a espacialidade desses clubes também dá indicativos para a gente dessa questão da organização do grupo. Fora esse daí, que também é um caso bem interessante, tem o caso de um outro clube de futebol, que é o clube chamado Os Fora de Forma. Os Fora de Forma ele foi criado por ex-jogadores de futebol que, vendo as peladas lá, acabaram se empolgando, resolveram criar um clube para aqueles que estavam fora de forma, mas tanto se empenharam que acabaram entrando em forma. E hoje é um dos grupos mais temidos. Mas essa questão dos grupos dos times de futebol, elas também repercutem na questão da espacialização do bairro e na questão também dos campeonatos. Os campeonatos de futebol e os clubes, eles estão relacionados a algumas daquelas comunidades que vocês viram ali e outras mais, e faz com que até a organização dos campeonatos de futebol às vezes impossibilitem que numa mesma chave você tenha dois clubes que são oriundos de áreas que são rivais, certo? Então, só querendo colocar para vocês, para fechar, acho que meu tempo esgotou, né? Primeiro, assim, que com essa questão toda aí, nós queremos primeiro ressaltar a questão das fronteiras que são estabelecidas em relação à questão dos grupos sociais que são colocados pelo poder público e por outras organizações. Elas geralmente não correspondem e elas não consideram a fluidez das fronteiras entre esses grupos. Ontem também foi colocado muito bem aqui pelo Adalmir de Conceição das Crioulas a questão de como isso impõe, como essa verdade estabelecida cartograficamente acaba impondo uma situação social que acaba se trazendo dificuldades para o próprio grupo social. Então, essa é uma coisa que nós percebemos, a reificação de determinadas fronteiras que elas no cotidiano, elas também são transpassadas. A outra coisa é que o processo de regularização fundiária é algo que está articulada com todas essas ações que nós vimos. E até mesmo quando nós falamos na questão da memória do bairro, tem sido extremamente importante trabalhar com a cartografia da memória dos idosos do bairro em relação aos espaços que eles têm do lúdico, quando eles brincavam quando eram criança, porque isso demonstra também a relação de afetividade subjetiva do grupo com o espaço social. E isso acaba sendo um elemento importante para poder relacionar o direito daquele grupo àquele espaço. Por último, que as dinâmicas sociais do bairro, elas realmente são muito pouco consideradas. E o que a gente percebe é que nossa intenção é que nesse segundo momento da pesquisa, nós tenhamos a possibilidade de, juntamente com os vários grupos de Santo Amaro, elaborar alguns fascículos e aí eu coloco para vocês que a nossa, mesmo não tendo inicialmente previsto essa articulação com a comunidade, mas já de início nós realizamos uma série de reuniões e também a nossa intenção que essas comunidades de Santo Amaro, elas também entrem na universidade. Então, realizamos 4 seminários denominados o bairro de Santo Amaro em questão, em que estão presentes pessoas, representantes do governo, estão representantes de Santo Amaro, pesquisadores para discutir a situação do bairro. E dessas reuniões tem saído a intenção de elaborar uma cartografia social principalmente voltada para a questão da sobreposição de figuras jurídicas e de Santo Amaro, demonstrando a dificuldade que eles têm no processo de regularização fundiária e também a questão da cartografia representando a forma que eles se veem naquele espaço, porque é constante a queixa de que nós não nos vemos nesses mapas, eu não vejo a minha rua nesses mapas, nós não nos encontramos representados nesses mapas e queremos então produzir
algo, produzir um mapa a partir do nosso próprio olhar. Então, esse é o nosso relato e a gente está aqui à disposição para questionamentos e discussão depois. Obrigada. Obrigado, professora Wanda Fialho. Convidar para a mesa Alzendi Tomás e Maria Tumbalalá, que ela vai estar também na terceira experiência, não é? Lembrando que essa sessão ela vai até às 10 horas, porque depois tem uma mesa, e a gente pede a compreensão de vocês para cada experiência ter 15 minutos, no máximo estourando 20 minutos. Vânia estourou um pouquinho. Mas é para poder possibilitar a participação da plenária. Senão, aí você somente expõe a experiência, todo mundo fica cheio de questões e aí não tem um diálogo, né? É bom que a gente garanta também o diálogo. Antes de iniciar a segunda sessão com a Solange, lá sobre a cartografia em Belém, vamos estar circulando aqui, que faz parte da campanha nacional para regularizar os territórios pesqueiros. É uma campanha do Movimento Nacional de Pescadores e Pescadores Artesanais, que está propondo um projeto de iniciativa popular sobre reconhecimento, proteção e garantia de direitos dos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras. Então, quem quiser assinar, está circulando aqui no plenário. Então, passamos agora para a segunda experiência com a professora Solange, e que a gente pede encarecidamente 15 minutinhos. Tem uma apresentação aí. Tem aqui? Desligou? Primeiro Solange, tem depois a uma professora apresentação Francisco. aí. Aquela apresentação série Cidades na Amazônia. Bom dia a todos, né? Gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, dos organizadores do evento e do grupo da cartografia aqui de Pernambuco, né, que me fez o convite, uma intimação também, né? Ainda vou ficar aqui trabalhando com eles ainda até quinta-feira. E eu vou falar um pouco da cartografia na área urbana, né? O projeto Nova Cartografia. Eu sou professora da Universidade Federal do Pará e pesquisadora do projeto Nova Cartografia desde 2005. E, a partir desse ano, 2005, 2006, nós iniciamos uma série dentro da cartografia que chama a série Cidades na Amazônia, e com os trabalhos que foram feitos em Belém, né? Os primeiros grupos com os quais nós trabalhamos, né, a cartografia urbana na cidade de Belém, a nossa relação com esse grupo ele já vinha de uma relação de intervenção governamental que aconteceu no governo do Edmilson Rodrigues, que ainda era do PT, né, hoje é PSOL. Na gestão de 97 a 2004, ele esteve na gestão municipal do município de Belém, e nós tivemos uma experiência de construção de participação popular, né, dentro do governo, que começou com orçamento participativo e depois foi organizado como Congresso da Cidade, numa intenção de que os grupos pudessem participar da gestão municipal, né? E no Congresso da Cidade, na discussão, na mobilização para a discussão sobre a intervenção governamental e a gestão no município, vários grupos sociais, né, se organizaram, se mobilizaram para participar desse processo. Grupos que tradicionalmente não tinham ainda se colocado, não tinham sido evidenciados numa relação mais reivindicativa e de frente junto ao governo municipal. Então, homossexuais, afro-religiosos e vários outros grupos. Então, indígenas na cidade. Então, as primeiras cartografias elas foram feitas, né, a partir de 2004, encerra o governo. Em 2005, inicia uma outra gestão no município, né? O governo do PT, o PT não consegue eleger, dar continuidade à sua gestão lá, um outro processo dá início.
E em 2005, na discussão com os grupos que fizeram parte do Congresso da Cidade, nós apresentamos o projeto Nova Cartografia, né, para esses grupos, e foi deliberado pelo Conselho do Congresso da Cidade as cartografias iniciais das quais eu vou falar para vocês hoje. Então, nós já trabalhamos no período de 2005 a 2009, né? Nós temos 11 cartografias que foram feitas, né? Eu trouxe mapa de 9, que eu vou apresentar aqui para vocês e falar um pouquinho a respeito. Então, a cartografia social na área urbana se diferencia um pouco das cartografias dos territórios das populações quilombolas, indígenas, pescadores, né? Porque os critérios, né, de apresentação ou de representação dos elementos que contém no mapa, eles, assim como o dos outros movimentos, eles vêm por elementos de identidade, mas também eles representam as práticas de organização, mobilização social desses próprios grupos, né? E nessa cartografia identifica-se distintas territorialidades que, por vezes, se sobrepõem ou se superpõem, né, em sua maior ou menor incidência, de acordo com os grupos que estão se relacionando com a cidade, né? E estão referenciadas as práticas sociais desses grupos, basicamente. Contudo, não se trata de uma possível hierarquização entre esses grupos, ou uma hierarquização de territorialidades, ou de uso da cidade, né? Dos espaços da cidade. Uma hierarquização que pudesse conduzir a um congelamento ou a uma classificação das situações sociais. Não, né? Nós vamos ter, na verdade, várias identificações de territorialidades específicas que convivem cotidianamente à cidade. Então, trata-se das territorialidades dos elementos de identidade que caracterizam indígenas, homossexuais, afro-religiosos, né, catadores, pessoas com deficiência, moradores de ocupações urbanas, né, que reivindicam regularização fundiária, etc., né, mas que caracterizam como movimentos sociais e comunidades de mobilização, no sentido já ontem trabalhado pelo professor Fredo, né. Os registros, eles se inscrevem como situações vivenciadas e identificadas como relevantes pelo próprio grupo, em que cada um dos símbolos presentes no mapa representa fortemente um distintivo de sua identidade e remete às suas práticas. As várias representações, como locais de ritos públicos, áreas de coleta de folhas, no caso dos afro-religiosos, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, locais de práticas de coesão, no caso dos homossexuais, né? Territórios específicos, no caso dos negros, né? E os locais de referência, de localização para as pessoas com deficiência, revelam as suas respectivas representações de uma relação com a cidade e com acesso àquilo que a cidade pode ofertar a esses grupos. E também com aquilo que a cidade deixa de ofertar, né? Os registros de locais específicos no mapa, então, nesse sentido, assumem um conteúdo reivindicatório, de luta por reconhecimento de sua identidade, que, por vezes, superpõe outras territorialidades dos grupos, sem que isso necessariamente revele conflitos de uso, né? Então, você tem territorialidades que convivem, né? E você tem diferentes usos e formas de apropriação do território por esses grupos, que estão ali cotidianamente se relacionando e que, de alguma forma, em certos momentos, reivindicam reconhecimento específico da sua identidade e de uma relação específica também com a própria cidade. Aí vai haver uma diferença e, ao mesmo tempo, você vai ter no mapa algumas confluências desses grupos na sua relação com a cidade.
Então, esse primeiro mapa que vocês estão vendo aí, esse é o município de Belém, é um recorte do município de Belém. Depois, um mapa lá adiante, vou mostrar o município todo. Esse é um recorte, é o mapa dos indígenas na cidade de Belém, né? Aí é difícil de ler a legenda, mas é interessante a gente olhar os mapas das cidades também pelas legendas, né? Porque as legendas elas vão imediatamente revelar a reivindicação e a mobilização do grupo, e aquilo também que reforça a existência desse grupo. Então, no mapa dos indígenas, a questão principal que apareceu no fascículo dos indígenas, todos os mapas que eu vou apresentar aqui têm fascículo, né, produzido pela cartografia. No caso dos indígenas, a principal questão que apareceu na discussão da cartografia social foi uma reivindicação do reconhecimento da sua identidade indígena na cidade. Porque aí existe uma relação de conflito com as instâncias governamentais, né, responsáveis pela tutela, né, do povo indígena, no caso aí a FUNAI, que para o índio continuar sendo índio na cidade, ele precisa de uma declaração institucionalizada e oficial da aldeia de que ele é índio, né? E só com essa declaração é que ele consegue manter acesso a alguns dos seus direitos. Entretanto, tem uma outra dificuldade, quando o índio está na cidade, por exemplo, ele tem perda de alguns direitos que lhe são assegurados por conta da sua identidade indígena. Um exemplo é o atendimento à saúde, né? Temos casos que aí não foi o caso de Belém, mas em Altamira, os indígenas, temos bairros inteiros que eram aldeias, e o urbano foi chegando, a cidade foi chegando e ocupando as aldeias. Eles têm dificuldade de atendimento nos postos de saúde, porque eles são índios, e quem dá assistência à saúde aos índios é a FUNASA, não é o posto de saúde, né, do município e tal. Então, ser índio na cidade gera outras dificuldades para além daqueles que eles já possuem, né? Então, a principal questão nesse mapa era isso, né? Aí, um exercício de identificação, essas áreas em verde são os bairros de Belém que residem indígenas, na cidade de Belém. E aí, dentro da série Cidades, nós vamos ter, em Manaus, vão aparecer as aldeias urbanas, que estão em áreas urbanas, né, que são muito, tem vários, tem alguns fascículos que estão retratando isso. Pode passar. Esse outro mapa, você vê que é a mesma cidade. É o mesmo, vou usar a categoria espaço aqui, mas estou falando só de físico, né? É o mesmo, área física, é a mesma cidade, agora retratando a territorialidade dos homossexuais na cidade de Belém, né? Então, aí, o principal elemento da cartografia era reforçar os elementos, os ritos e elementos de coesão do grupo. Então, vão aparecer aí aquelas manifestações, mobilizações intensas que eles organizam para a reafirmação da sua condição de homossexual. Então, aparecem aí alguns eventos que são tradicionais em Belém. O local da festa da Chiquita, que é uma festa que acontece nas vésperas do Círio de Nazaré, né, que foi esse final de semana agora, que é uma grande festa religiosa, mas é muito mais que uma festa religiosa, é uma grande mobilização no estado do Pará, né? E, tradicionalmente, você tem no sábado, véspera do Círio, a festa da Chiquita, em que você tem uma festa organizada pelo movimento dos homossexuais. Aí tem os espaços das quadrilhas gays, tem os futebol de gays e tal. Então, esses elementos que foram considerados rituais de coesão e de mobilização, eles aparecem no mapa. Também essa grande, vocês vão ver, são vários símbolos aí de pessoas que estão espalhados pelo município todo, são as áreas em que os homossexuais têm trabalhos voltados para esclarecimento sobre
a questão da saúde, a questão cultural e etc. Então, apareceu isso no mapa, porque a principal questão aí dessa cartografia era o combate ao preconceito. E apareceu os elementos de coesão, e apareceu o trabalho desenvolvido, que é intenso, né? Que eles desenvolvem, principalmente nas áreas de prostituição, né? Com orientações e atividades de prevenção à saúde, ele é intenso dentro da cidade. Então, queria demonstrar a cartografia, e o importante era demonstrar que os homossexuais eles têm um olhar diferenciado para a cidade e que eles têm uma mobilização intensa que conversa com a proteção do próprio citadino que está no município. Vamos passar. Esse outro mapa, que é o terceiro, é dos afros religiosos, né? Então, só vou chamar a atenção mais uma vez, que vocês estão vendo que é a mesma cidade, né? E como que o mapa muda, né? Então, dos afros religiosos, foi muito interessante esse mapa, porque esse primeiro, nós temos 2 trabalhos com os afros religiosos. Esse que nós fizemos em 2006 e tem um que foi feito em 2009 e 2010, que é mais ou menos uma atualização desse, mas que eu não estou com a figura dele aqui. Mas segue os mesmos elementos. E foi muito interessante, porque, na verdade, a cartografia social era com os negros e negras. E os afros religiosos estavam na oficina de cartografia social com os negros. E na produção da cartografia, os elementos que apareceram nessa cartografia eram os elementos vinculados muito mais à identidade religiosa do que necessariamente os elementos que reforçavam um grupo de negros e negras. E uma diferença se colocou dentro da cartografia. Os afros religiosos se colocaram que não, existe uma diferença entre nós afros religiosos e afrodescendentes, né? Nós não necessariamente somos afrodescendentes, nós praticamos uma religião de origem africana, né? Tanto que nós temos muitas pessoas brancas que são afros religiosas. Então, na hora de fazer a cartografia social, acabou que, resultando dessas primeiras oficinas, resultou o mapa dos afros religiosos, porque eram os elementos mais evidentes dentro da cartografia, e os negros vão ter uma outra cartografia que vai ser posteriormente elaborada, que é a seguinte, né? Então, aí no mapa dos afros religiosos, os elementos que vão aparecer referentes à identidade religiosa são os locais de rituais públicos, de ritos públicos. Estão aí apontadas as principais encruzilhadas, né, que se faz o despacho. Estão apontadas aí os locais de coleta de folhas, né, que ainda existem na cidade e que é necessário para os ritos religiosos, né? Esses são os elementos que vão mais aparecer. Nós tivemos uma dificuldade, porque aí a questão do grupo também era o preconceito, né? Preconceito contra a religião afro. E aí, como representar isso no mapa? Então, nós não conseguimos fazer isso nesse primeiro mapa. Ele está dentro do fascículo, a discussão, mas nós não conseguimos chegar a um elemento de representativo aí. No segundo mapa, aí vai ser representado a partir do conflito. Então, tem locais, esses locais de ritos públicos, alguns deles que aparecem no primeiro mapa, né, ele vai, no segundo, aparecer como locais que estão em situações de tensão entre... há uma certa... Ele é utilizado para o rito público, mas há um tensionamento todo com a cidade e com as instituições governamentais, no sentido de fiscalizar a não realização do rito público, né? Já estou me pressionando aqui com o tempo, então bora rapidinho. Esse outro mapa é o mapa do movimento negro, né? Das negras e negras. E aí vocês veem que ele é diferente dos afros religiosos, né? Então, aí o principal, eu diria que o principal elemento de identificação aí que foi requerido na cartografia foram alguns territórios reivindicados pelos negros. Em que sentido? Dizia, todo o centro histórico de Belém, quando se fala das igrejas antigas, dos prédios históricos, se referencia
a arquitetura europeia, de origem europeia. Mas ninguém fala que foram os índios e os negros que construíram esses prédios. Então, está aparecendo vários prédios, locais em que você conseguiu identificar que aqui foi uma igreja construída pelo negro, aqui era cemitério de negro. Então, esses territórios aparecem nessa cartografia. Vamos lá? Esse é um mapa diferente, né? E já não é a cidade de Belém, é na região metropolitana, no município de Ananindeua. Belém e Ananindeua ali colado um no outro, que é o mapa dos catadores. Que aí o elemento, o critério de identificação vai ser pela atividade, né? Que é a da catação do lixo que pode ser reciclado. Então, aí já vão aparecer no mapa os locais de circulação das pessoas, as várias organizações profissionais que giram em torno da catação e etc. E também é um mapa para reafirmação contra o preconceito. Vamos lá. Esse é o mapa das pessoas com deficiência. Você já vê que também já é um outro mapa e traz um elemento da fotografia aí dentro da cartografia, que foi uma reivindicação das pessoas com deficiência auditiva. Porque o que mobiliza elas e qual é a sua relação intensa para os locais onde ela passa é a identificação visual. Então, o mapa ele tinha que ter esse elemento. Essa cartografia, nós também fizemos um mapa em braille, né? Que na verdade, é um fascículo em braille, em que você tem a descrição dos mapas atendendo à deficiência aí visual, das pessoas que têm deficiência visual. Né? E foi interessante porque a organização dessa cartografia ela se diferenciou de todas as outras. Nós tivemos que ter todo um cuidado, nós confeccionamos um mapa do município de Belém Grande, que foi um mapa tátil, para que as pessoas com deficiência visual pudessem trabalhar a sua cartografia. Então, teve um pouco essa diferenciação. Vamos lá? Esse é um mapa, já é um zoom, né, da área portuária do município de Belém. A área portuária, que não é a área que a maioria das pessoas, dos turistas conhece, os turistas visitam mais a área banhada pela Baía do Guajará. Esse já pega o Rio Guamá. E aí é onde a gente tem um mapa dos feirantes e ribeirinhos dos portos públicos da cidade de Belém, porque a gente tem um projeto de intervenção urbana grande, que chama Portal da Amazônia, e que deve gerar alguns impactos na região dos portos. Né? Então, aí foi retratado a relação intensa do feirante, que mora na cidade, mas que tem uma relação intensa com o rio, né? Que está no porto, que vive do porto, que precisa do porto. Também aí o recorte de identidade é a atividade econômica, né? Como dos catadores. Vamos lá. Esse aí é o município de Belém, né? 60% do município de Belém é insular, né? Então, nós temos um contingente grande, são 39 ilhas, chegamos a 43 em alguns momentos, porque tem ilhas que somem, aparecem, são pequenas ilhas, e esse mapa são dos ribeirinhos das ilhas de Belém. Né? Então, você vê que a concentração dos elementos de identidade estão nas ilhas e na área portuária, ali baixinho, onde a gente tinha aquele zoom dos feirantes. Tá? Então, aí já vão aparecer outros elementos, e aí esse mapa ele retrata a intensa relação entre a área continental e a área insular, né? E fora também com a relação com os outros municípios. Vamos lá. Esse já é um outro zoom de uma área de ocupação urbana, que chama as comunidades do Riacho Doce Pantanal, que é um mapa que também ele foi construído a partir de uma relação de intervenção governamental, né, que também era dentro do governo ainda do Edmilson. Essa relação foi construída e depois nós fizemos a cartografia. E aí vão aparecer os elementos de aglutinação do grupo e aquelas áreas de referência, que era um pouco o que a Vânia estava colocando, alguns espaços dentro desse pequeno bairro, que são espaços de reunião, de mobilização, de encontro. Então, vai aparecer o lugar do peixe assado na rua, vai aparecer o lugar da pelada, e vai aparecer outras referências que são importantes para os moradores.
Vamos lá. Esse aí é uma outra cidade, já não é, saímos de Belém, né? Então, antes de eu falar desse, só queria reforçar que vocês viram, nós estamos falando da mesma cidade e que a cartografia social ela traz à tona as várias territorialidades, formas de apropriação e uso do território por esses grupos, né? Então, aqui já é a cidade de Salinas, que é uma cidade praiana, né? No Pará, da zona Bragantina. E esse é um mapa de uma grande área, que é chamada área da Grissal, que é uma área que foi ocupada, né? É uma área, 70% do município de Salinas é a área da Grissal, é uma área de ocupação. Ele era um antigo projeto da Sudã, de plantação de coco, daqueles projetos aí que não deram, né? Que não deram certo, pegaram o recurso, etc. A área foi ocupada e tem um processo de luta aí de mais de 20 anos pela regularização dessa área, que até hoje não se conseguiu fazer. Então, esse mapa ele vai retratar aí os elementos também importantes que foram trazidos pelo movimento, pela regularização dessas áreas. Ok, vamos lá? Bom, esse outro mapa aí eu vou... É uma outra série do projeto, eu trouxe os dois primeiros, só para mostrar. Vou passar esse mapinha. Que é a série Crianças e Adolescentes, né? Esse mapa é igual o fascículo de ontem, gente, vai e volta, tá? Então, é uma outra série do projeto que a gente também, a equipe de Belém, que iniciou, e de elaborar a cartografia a partir das referências, das representações sociais das crianças e adolescentes. É uma outra construção da cartografia, tem uma outra dinâmica e uma outra relação, e o resultado é muito, muito interessante, né? E aí esse trabalho foi feito, esse que está passando aí na mão de vocês, que está o mapa aqui, ele foi feito junto com o movimento dos ribeirinhos e ribeirinhas das Ilhas e Várzeas de Abaetetuba, né? E ele foi depois distribuído nas escolas. Então, ele foi um trabalho em parceria com o Unicef, e depois a gente fez o mapa separado do fascículo, tem um fascículo também, mas a gente fez uma tiragem do mapa separado do fascículo, porque ele foi distribuído nas escolas das ilhas. Então, eles utilizam o mapa, os professores utilizam o mapa, né, na sala de aula com os alunos. Então, foi muito interessante esse trabalho. Aí vamos lá. E esse outro mapa também é da série Crianças e Adolescentes, aí já do Baixo Tocantins. A oficina desse mapa, aí ele foi construído durante um encontro de jovens do Baixo Tocantins, jovens quilombolas do Baixo Tocantins, e também traz resultados interessantes. E aí você vai dizer, aparecem os conflitos no mapa das crianças e adolescentes, aparecem as pequenas situações de conflitos, e aparece muito mais, tanto é que no fascículo a gente colocou assim, a árvore dos desejos, que é uma árvore, na verdade, dos direitos não assegurados. E as crianças e os adolescentes eles são muito conscientes desse processo de não assegurar a segurança de alguns direitos que lhes são devidos. Então, eu fico por aqui, né, porque meu tempo já acabou, e deixamos o resto para o debate. Obrigada. Obrigado, Solange. Vamos passar agora a experiência da cartografia social no nosso Rio São Francisco. E Maria Tumbalalá e Alzeni estão aqui para contribuir nessa discussão. Tá bom? Lembrando, Baixinha e Maria, de 15 a 20 minutos. Já falamos com o Alain. Eu acho que vamos ter que pedir emprestado uns 15 minutinhos da mesa que vem para poder abrir aqui para a plateia. Porque são 9h40, mais 15, 20 minutos vai ter 10 horas. E a gente abre aqui uma rodada de perguntas, questionamentos. E a Alain disse que era possível, sim, emprestar 15 minutinhos para a gente. De pé para todo mundo ver melhor, né?
Estou em fase de crescimento ainda, mas é possível de chegar lá, né? Como eu estou em sintonia com Vânia, né? Que a gente está com a blusa aí tudo igual, estamos lindíssimas, né? Estamos lindíssimas aqui. Era para a mesa, foi combinado, viu? Foi tudo combinado. Então, assim, muito rapidamente, mas a gente pode pegar, porque a gente é do Rio de São Francisco mesmo, a gente pode pegar mais um tempinho, né? A gente pode ficar à vontade, viu, Maria? Não precisa a gente correr tanto, não. Mas eu só queria fazer uma abordagem, assim, rapidamente. Meu nome é Alzeni, a gente faz parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Povos e Comunidades Tradicionais e Ações Socioambientais. É um nome bem comprido, mas tem uma sigla bem curtinha que se chama NECTAS, lá da Universidade do Estado da Bahia, e a gente atua no São Francisco, lá em Paulo Afonso. E aí, a nova cartografia social, ela acontece, coordenada por esse núcleo, lá na Bacia do São Francisco, dos quais a gente, eu, Juraci, toda uma galera grande lá, juntamente com Maria Tumbalalá, o Hilton Tuxá, Sandro Tuxá, Patrícia Pancararé e vários outros agentes que são da universidade, mas também dos grupos das comunidades tradicionais daquela região, atuam na cartografia social. E lá o Alfredo Wagner costuma dizer que a gente bate recorde com cartografia, né? Porque a gente terminou, assim, num determinado período das lutas lá do São Francisco, a gente terminou fazendo 18 cartografias. Das 18 cartografias, só 3 ainda faltam ser publicadas, né? Que foi, primeiro, iniciando com a cartografia social dos pescadores artesanais de São Francisco. E talvez no mapa geral das cartografias do Brasil, o nosso é a maior cartografia, né? Porque a gente pegou uma região inteira, que é o submédio e o Baixo São Francisco. De Juazeiro, da Bahia, até chegar à Foz de São Francisco, a gente cartografou. Os pescadores cartografaram. E foi uma necessidade dos pescadores, que era de mostrar onde é que eles estavam localizados nessa região, né? Que é a cartografia do submédio e Baixo São Francisco. Daí começa todo um processo de discussão, a partir da construção dessa cartografia, começa toda uma discussão dos pescadores artesanais de mostrar realmente o seu lugar. Que lugar é esse dos pescadores? Que território é esse dos pescadores artesanais? E aí percebeu que não existe um ponto de pesca, não existe um lugar de pesca, existe uma territorialidade que é de uma complexidade absurda. E a gente já começa a perceber essa complexidade do território pesqueiro a partir dessa grande cartografia do submédio e Baixo São Francisco, que os pescadores intitularam de os pescadores artesanais do submédio e Baixo São Francisco, mostrando sua cara, vez e voz. Então, era o momento de mostrar a sua cara, o momento de dizer que era a sua vez, assim, de mostrar essa territorialidade, né, de mostrar sua capacidade de mobilidade. A partir daí, foi desenvolvido mais 4 cartografias, 2 das quais foi demandada pelos pescadores, por comunidades pesqueiras, lá na Foz de São Francisco, que foi Saramém e Resina, que era uma área de conflito na Foz de São Francisco. Lá é cheio de tribuzana, cheio de confusão, né? Primeiro começa com a entrada, com o avanço do mar no Rio São Francisco, que aí já começa a mexer. O Baixo São Francisco, vocês sabem que é a descarga total do que vem lá do alto de Belo Horizonte, descendo de cabeça baixa até o Rio, até o Baixo São Francisco, né? E essas 2 comunidades são 2 comunidades emblemáticas, porque queriam acabar, tirar esses grupos que viveram lá, que vivem lá há mais de 500 anos, na verdade, e as pessoas queriam fazer um hotel de luxo lá na região, né? E a partir desse conflito de território que os pescadores demandaram de construir essas 2 cartografias, que depois foi interessante porque essas comunidades, elas lutaram pela demarcação do território, que é um território de múltiplas identidades, dos quais alguns grupos se identificam como quilombola e outros grupos se consideram pescadores artesanais que teve tradição de cativo. É assim que eles dizem. A gente é pescador artesanal, mas teve toda a nossa história de cativo.
Então, portanto, conseguiu fazer o processo de demarcação do território, que já foi uma consequência do processo de luta da cartografia social, que essas duas comunidades conseguiram. Depois, outra cartografia importante dos pescadores artesanais foi a do Açude de Cocorobó, lá em... como se chama o município que agora? Canudos, muito agradecida. Lá em Canudos, que foi uma forma também dos pescadores demandar para mostrar como é que vivem mesmo os pescadores lá no interiorzão, né? Nas águas nas chamadas águas do interior, que é uma outra realidade totalmente diferente da realidade de São Francisco, e que estamos perto ao mesmo tempo. Uma outra cartografia que é muito importante, vocês podem acessar todas elas lá no site da Nova Cartografia Social do Brasil, é a cartografia do Quênio São Francisco. Essa é muito importante, essa cartografia, vocês estudarem ela, porque realmente é a deixa para dar uma demonstração do que significa essa territorialidade dos pescadores e pescadoras artesanais, que, inclusive, o movimento de pescadores hoje no Brasil é um dos que mais cresce, né, e que estão na luta para conquistar um marco legal dessa territorialidade que é complexa dos pescadores artesanais. Então, envolvem 5 municípios lá, que é a região do Quênio, talvez uma das regiões mais bonitas do São Francisco, a chamada Garganta do São Francisco, onde ontem foi falado dos territórios vazios, né? Lá o governo, com passivo ainda da Chesf e das destruições por causa das barragens, então ainda existia a necessidade pela Chesf de fazer um parque nacional, que tirava todo mundo. Então, para o Estado, não existia comunidade tradicional, não existia mais nada ali. Existia um proprietário e outro de terra, como de fato existia, né? Só que aí, com a cartografia social, os pescadores demonstraram que eles vivem ali, que tem comunidade pesqueira, que tem comunidade quilombola, que tem comunidade indígena, que tem gente, portanto, morando ali. Então, conseguiu conquistar que, ao invés de parque nacional, que era extremamente restritivo, passou a ser monumento natural, que aí é menos restritivo, mas mantém, e os pescadores conquistaram, a partir da cartografia, essa possibilidade de continuar usufruindo das águas do Quênio São Francisco. E essa cartografia é importante para mostrar que aí surge o mote dos próprios pescadores dizer o seguinte: o nosso território não é só o território pesqueiro da água, não é só o território da água, mas é a água e a terra. É o lugar que a gente também vive, né? E que não existe o ponto da pesca. Nós pescamos no rio todo, né? Todo esse território aqui é da gente. E a gente precisa de ter o acesso. Mas não é só os acessos. A gente quer ter o acesso ao Rio São Francisco, quer ter acesso às águas, mas não é só isso que a gente quer. A gente quer ter o direito de morar. A gente quer ter o direito de viver aqui. Então, acho que essa cartografia ela é emblemática para mostrar essa característica da representatividade desse território pesqueiro. Além desses, aí tem outras cartografias de pescadores artesanais demandadas, que estão ainda em processo de construção. E, além dessas séries pescadores artesanais, 2 cartografias importantes que foram feitas na região São Francisco, também de povos de terreiro. Os povos de terreiro, ou chamados povos de santo, o povo lá do sertão, né, de afrodescendente, de religiosidade afrodescendente, eles se denominam povo de terreiro, que foi o grupo de Paulo Afonso e de Jaguarari, que fica mais no submédio São Francisco, né, subindo depois de Juazeiro. Essas 2 cartografias ela foi muito importante para mostrar essa identidade do povo de terreiro, que é diferente, a sua forma de vivenciar a religiosidade muito diferente das capitais. E as pessoas elas quiseram ser cartografadas exatamente para dar essa demonstração de que nós existimos aqui no sertão, né? Nós estamos aqui no sertão e, portanto, a gente quer ter visibilidade e quer que as pessoas respeitem a gente do jeito que a gente é na sua visibilidade. Além dessas cartografias, 2 que ainda faltam ser publicadas, que é dos quilombolas de Quelé e Casinhas e Jeremoabo, que também está em processo de publicação. Além dessas, então, a série que Maria vai falar sobre ela agora é a série dos povos indígenas de São Francisco. São 8 cartografias
que está aqui. A gente vai deixar algumas aqui com o pessoal da Fundagem. Depois vocês verem uma estratégia de entrega para algumas pessoas. A gente trouxe a série, que é essa daqui, que Maria vai falar sobre elas agora, né, que mostra de que forma que realmente foi construída essa cartografia. Ela surge a partir da grande luta, da grande confusão que foi, nos últimos 5 anos, a luta dos povos e comunidades tradicionais contra os grandes projetos na Bacia de São Francisco. E uma delas é o projeto de transposição, né, onde surge no momento em que os povos... Acabou aqui, foi o som? Mas estamos escutando, né? Pronto. Então, a partir da ocupação no canteiro de obras da transposição, lá em Cabrobó, no território Trucá, aí os índios começam a perceber, não, a gente já conhece a cartografia social, saindo daqui dessa grande briga, dessa grande confusão, a gente vai precisar mostrar para o Estado, para a sociedade, o que estão fazendo com o nosso território. Todos esses 8 territórios aqui, eles já foram violentamente impactados com os grandes projetos, com a construção das barragens. Agora, estão querendo impactar com o projeto de transposição e ainda mais 2 barragens que estão propostas, que aí termina de acabar com tudo, e ainda a usina nuclear. Então, a gente precisa mostrar que nós estamos nesses lugares, e há esses anos todinhos, né, mais de 60 anos, 70 anos, e a gente não teve os nossos territórios ainda demarcados, porque o governo chegava e dizia que não tem território de índio aqui. Então, eles tiveram que mostrar que tem território de índio e que, portanto, eram territórios de grande interesse do Estado, do governo, para fazer a efetivação do projeto de transposição e a efetivação também desses outros projetos, além das barragens já construídas, né? E aí a Poime e o povo Trucal, o povo Tumbalalá e vários outros povos que estão cartografados aqui demandaram da gente a construção dessa cartografia, que são cartografias muito importantes para a gente mostrar, porque aqui as pessoas mostram o seu território, que são territórios inundados, e ao mesmo tempo mostra o território reivindicado e mostra tudo. Acho que essa série de cartografias é onde está o grande ponto dos conflitos do São Francisco, que aí Maria vai aprofundar agora e vai apresentar para vocês. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria José Gomes Marinheiro, eu sou do município de Abaré, Bahia, do norte da Bahia, e sou do povo Tumbalalá. O povo Tumbalalá vive no município de Abaré e é um povo que vive à margem do Rio São Francisco. Então, nós já vivemos aqui há muitos anos, né? Muitos anos que o povo Tumbalalá vive à margem do Rio São Francisco. E quem conhece o Rio São Francisco, né, pelo seu percurso, pela sua extensão, vê que toda a área do Rio São Francisco vive povos indígenas. Então, Rolf, em um dos seus mapas do Rio São Francisco, de 1800, ele mostra índios de Pambu. Índios de Pambu. E, paralelo a Ilhos de Pambu, como Dinantes também mostra nas suas literaturas, está o Rio do Pambu e Ilha de Pambu. Então, depois da construção de mapas, né, então, o povo de Pambu, índios de Pambu fica na Bahia, e índios que eram da ilha de Pambu é hoje o povo Trucá. Depois veio a Ilha da Vila e foram formando outras vilas, e o povoado a primeira povoação em Pambu e Curaçá, e a povoação em Cabrobó. E a existência de uma cartografia, né? Então, diante dos conflitos, foi assim uma experiência muito viva, né, e social, numa interação muito com o povo e com o meio onde vivemos. Foi uma experiência das melhores que nós já tivemos. Por quê? Diante do conflito da construção da barragem de Sobradinho, antes da construção da barragem de Sobradinho,
o povo Tumbalalá tinha os problemas de enchente. Né? Então, com os problemas de enchente, a gente vivia essa relação desse ciclo, né? Secas, enchentes, e o rio vinha com suas enchentes constantes e a vivência dos povos indígenas no seu território tradicional. E a gente contava essa história, e até hoje conta, essa história de uma grande extensão de terra, Juazeiro, Salitre, onde viviam os povos indígenas e onde já tinha acontecido as guerras com os índios, né? Ilhéus e tudo nessa extensão até chegar a Foz. E com os conflitos de barragens, então também foi construída a barragem de Itaparica, quando vem o assentamento do povo dos projetos. Então, vem mais um conflito para os povos indígenas da margem do rio. Consequentemente, o povo Tumbalalá e o povo Trucá. E vem também outros conflitos. Quando assenta o povo no projeto, aí vem os conflitos das brigas mesmo, e esses conflitos mais extensos, dizer, a terra é do povo Tumbalalá. E por que a Chesse antes não fez um estudo fundiário? Se tinha já conhecimento que ali vivia um povo, né, indígena. Aí vai crescendo a necessidade de identificar aquele território. Então, aqui, aí vem também a transposição. Vem a transposição do Rio São Francisco. E quando nós já temos o conhecimento, né, do trabalho da UNEB, que é o Nectas. E doutor Juraci, que é o professor Juraci, ele já tinha esse intercâmbio entre a Bahia com a Amazonas, com a universidade e professor, né, o doutor Alfredo Wagner. E a pesquisadora Alzeni Tomás. No movimento social indígena, o povo da UNEB, os professores da UNEB, né, potencializando o Juraci e a professora Cleonice e Alzeni, já visitavam o nosso povo. Então, eu fui convidada a ir a Manaus e lá participei também de um seminário e oficina da nova cartografia social. Voltamos e veio, né, assim, a necessidade de cartografar, né, fazer uma cartografia do povo Tumbalalá. E o bom que foi porque no universo de 5.000 índios, nós trabalhamos numa organização política e bem organizado, que tudo que a gente faz na aldeia é com a participação coletiva. Então, é bem participativo. Aí as lideranças convidaram, né? Aí convidaram todos os índios para, na retomada, também com a consequência do acampamento, da transposição, aí vem também a necessidade de ter uma retomada do povo Tumbalalá. Que a gente vinha na luta há muito tempo, e diante de todos esses conflitos, e ainda não, só esperando que o Estado brasileiro tomasse a iniciativa de demarcar nossas terras. E também vinha o conflito. Por que os índios Tumbalalá querem tanta terra? E vinha a história oral, porque os nossos idosos, nossas lideranças idosas, elas contam, quando tinha seca, quando tinha enchente, aí o povo todo vinha para a beira do rio. Né? Tinha água, tinha as vazantes, e iam plantar de vazantes. Consequentemente, a chuva, as enchentes, voltava a água a baixar, a vazão, e o povo indígena todo ia plantar nas vazantes. Depois, né, no segundo semestre, já vinha as secas, aí voltavam, né, ficavam afastados, porque já não tinha mais água para as vazantes. Então, já iam cuidar do gado, que faziam as caiçaras, cuidavam e das caças, e se afastavam. E conhecia toda essa terra, todo esse território tradicional.
E quando vem o INCRA e vem a FUNAI, né, vai reconhecer por que todo esse território. Mas a história do nosso povo, dos encantados, dos rituais sagrados, já diziam, é naquele ponto da mata, é naquele ponto do Rio São Francisco. Ali a pesca era melhor, ali a caça era melhor. Ali, em determinado lugar, você já sente que ali o chão está bem pisado de tanto ter dançado o toré, o ritual. Lá tem a imagem, né? Porque nós, na história, quem conhece a história de catequização dos jesuítas, sabe que veio a igreja como um elemento, a cruz como um elemento de nos reprimir, da nossa liberdade, da nossa autonomia que os povos indígenas tinham. Então, vamos fazer a cartografia. E na cartografia que vocês estão visualizando como foram dinâmicas as oficinas. Então, as oficinas aconteciam aqui nessa imagem, está ali pontuando. É aqui o São Félix, aqui é onde o povo caçava, aqui onde dançava a toré, aqui é mais outro cruzeiro, aqui é mais outro. Aqui nesse ponto aqui era onde vinha para Caatinga, porque às vezes dizia assim, o povo mora na margem do rio e tem Caatinga. E tem água, porque a transposição vai lá para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, e tão pertinho, um índio não pode comprar um motor, uma bomba, e ele não tem como plantar. É Caatinga. Olha, para quem não conhece, na ilha da Assunção, que é do povo, o território do povo Trucá, tem Caatinga. Tem a Caatinguinha e a Caatinga grande, e você vê a vegetação e o solo de Caatinga, e a convivência com esse bioma. Pode passar, Alzeni. Então, na primeira mesa ontem, quando falava da questão, né, da guerra dos mapas, e também o companheiro, né, do Maranhão, né? Então, lá nós também tivemos a guerra dos mapas. Por quê? Toda aquela extensão, ali aquele território onde nós mapeamos, aquela parte ali onde tem o rosa, o verde e o amarelo. Então, é todo o território do povo Tumbalalá. E faz a nova cartografia, traz esse elemento, né, novo para a gente de poder identificar e sair esse documento de poder, porque hoje a gente tem esse poder de ter um mapa construído. Mas vem aqui, quando chega na FUNAI para demarcar, aqui, se tornou esse pilãozinho. Então, esse território todo que era nosso, por interesse do governo, do Estado, porque aqui é onde estão os projetos de assentamentos da Chesse, então nos tiraram o direito desse território ser nosso, né? Só que a luta continua, por mais que a guerra dos mapas seja aí a gente mostra um e eles mostram outro, né? Então, é como a gente diz, eu vou tirar você do mapa, né? Alguém disse, tirou fulano do mapa, acabou. Então, bem assim, querem tirar a gente do mapa. Né? Mas a nossa força, os guerreiros e guerreiras Tumbalalá, Trucá e de outras aldeias, né? E com esse elemento novo, esse poder de poder identificar seu território, nos traz hoje uma nova história. Aqui também, né, aqui foi na greve de fome de Dom Cápio, que nós estávamos lá, que são índios Tumbalalá, na luta, índios Trucá, índios Chucuru, que estavam lá, Tinguibotó, né, os Cariri, Chocó e outros. Então, aqui também, aqui é Sobradinho, né? Aqui é onde se propõe, onde tem mais outro conflito, que é construir mais 2 barragens. Né? Que é território também Tumbalalá, que é Riacho Seco e Pedra Branca. E como em outros momentos a gente diz, por que também a necessidade
de mapear, cartografar o território, porque também tem os interesses políticos, interesses do Estado e interesses políticos. E quando a gente vem hoje com essa cartografia, com a cartografia aqui, Tumbalalá, e hoje é uma riqueza, é mais uma literatura, além da história oral que nós temos, então agora tem um documento. Então já está nas escolas, nos órgãos, né? Também eles já detêm esse conhecimento e sabem que nós não estamos parados. Então é uma questão de respeito e de autonomia, de liberdade, né? Aqui foi o acampamento da transposição. Então, em um movimento indígena e com outros movimentos, pescadores, né, nós levamos, no primeiro dia, eu acredito, Alzenir, nós tínhamos 3.000 pessoas no acampamento. E durou por mais de 3 semanas, não foi? 3 semanas nós passamos lá e só saímos porque a gente sabe que onde a força maior chega, né? Então teve que sair. E aqui é a retomada Tumbalalá. Mas por mais que venha o governo e nos tiraram de lá porque as terras foram compradas a preço de ouro, enquanto proprietários ganharam uma mixaria para desocupar suas terras para transposição, lá onde é o canal, o ponto do canal foi vendido a preço de ouro, porque era o lugar que se ia fazer o canal. Aqui é o Serrote do Gorgônio. Né? Aqui o Serrote do Gorgônio é território do povo Trucá. Né? Aqui à margem do rio, né? E também está o conflito. Como é que tem que fazer uma consulta prévia? A Convenção 169 diz isso, que em terras indígenas tem que fazer isso, e a transposição foi para lá, né? E não, já está bem avançado, e não foi feita uma consulta prévia para se estabelecer o projeto de transposição. Então, voltando e concluindo, minha fala está concluindo. Nós só temos que agradecer, né, a nova cartografia social nacional e as que estão nas universidades, porque o trabalho da universidade, ontem Marcos Chucuru dizia, né, que a gente dá credibilidade dos pesquisadores irem a nossas aldeias. Tem pesquisadores maravilhosos, a UNEB é uma das universidades que está lá, a Universidade Federal de Pernambuco, também a gente está agora com um projeto de Lourenço, ele está pesquisando, Hugo Maia já fez pesquisa lá, Siloé também, Almeida, e a aldeia está pronta para receber qualquer pesquisador, né, e pesquisadora. Agora que a gente exige respeito, existe também o respeito recíproco, né? Porque a gente também recebe os pesquisadores bem. Os que já foram na nossa aldeia sempre dão uma resposta positiva. E a questão, mais uma vez, de dizer que as comunidades que tiverem, né, a felicidade de levar a cartografia social, deve levar porque é um instrumento de poder, de liberdade, de autonomia e uma literatura a mais para as pesquisas dos movimentos de indígenas e comunidades tradicionais. Muito obrigada. Disseram que a gente já tinha extrapolado todo o tempo, né? Mas como a gente perdeu tempo também nas estradas para chegar até aqui, a gente quer só passar um vídeo rapidamente. É um vídeo bem grande, depois a gente pode deixar cópia aqui também para a Fundagem fazer e divulgar o tanto que puder. É um vídeo, junto com as cartografias, a gente fez um vídeo que é o vídeo de cada povo, né? É um vídeo único, mas a gente vai passar aqui somente essa parte aqui dos trucar, só para a gente ter a representação das falas mesmo das pessoas, tá bom? Se sair o som. Coloca o microfone.
e da lista de doutrina do Canadá, que ensina a eles ser guerreiros, ser respeitados, ser demais. E nós mostramos aí uma força do Maracai, Coreia, que vai ser muito importante. Até 79 esse livro era bastante rico. Nós tínhamos muitas espécies de peixe, tínhamos lontra, e a gente vivia mais da plantação de bastante, onde anualmente tinha as enchentes que a gente plantava produtos orgânicos, porque a água vinha, lavava toda a terra e renovava para cada safra. E a partir de 79, quando se faz essa barragem, a gente perdeu várias espécies de peixe, lontras, sumiram, as plantações de vazantes se tornaram inviáveis, e a gente teve que buscar novas alternativas. Hoje se discute mais duas barragens acima da aldeia. Uma pega cortando parte da aldeia e a outra vai pegar em Riacho Seco. E a gente vê que, junto dessas barragens, estão matando não só o rio, mas estão matando as populações ribeirinhas que aqui vivem. Porque nós, independente de sermos indígenas ou não, quilombola ou um ribeirinho, a gente aprende a lidar com o rio. E ele faz parte do nosso cotidiano. Antigamente os pais da gente iam comigo e diziam: mulher, bota água no fogo. Tudo isso estava na certeza. Já ficava cozinhando a batata. E o peixe já vinha certo. Hoje não tem mais. Só o rio vai, uma garrafa, joga na água com ela. Chega a ver, a gente já estava imaginando quem vai botar no fogo, porque não tem mais. Acabou. Tudo por conta da barragem. O rio, que nem a gente sabemos, o que diz a Constituição é que o usufruto exclusivo é nosso dentro do nosso território, das terras demarcadas. Está cortando as terras que estão demarcadas, o Balalá é uma prova viva disso. No nosso território é igual no território do Balalá, essa parte do rio, onde vai sair o canal, está centrada dentro do território do carro, dentro daquilo que nos pertence. E mesmo assim, nós ainda somos considerados pelo Iberdrola inimigos, pessoas que são contra o desenvolvimento. E desenvolver para eles é dinheiro no bolso deles, poste plantado com alta tensão em cima das nossas casas, o canal de transposição levando água a 600 km, e nós aqui a 2 km do rio passamos dele. Nós temos um problema grave quando se trata do governo, porque hoje nós temos o maior vazio do nosso território, que é o governo Lula. E aí, o vídeo é bastante grande, não vai dar para passar ele todo. Mas aí está disponível, né? Para quem quiser e poder copiar, está à disposição. Nós estamos com um tempo bem estourado, mas a gente vai insistir pelo menos numa rodazinha de perguntas rápidas, para poder a gente tentar dialogar. Pronto, uma boa ideia aqui que chegou é que na hora do almoço o vídeo vai estar passando aqui. Quem quiser assistir durante o almoço, fica aqui, continua aqui na plenária e fica assistindo o vídeo. Qual o tempo dele, Osani? O tempo do vídeo? O vídeo é 1 hora, mas cada pedaço é 3 minutos. Tá, então quem tiver 1 hora na hora do almoço, fica aqui assistindo todo o vídeo. Então está aberto aqui para algumas perguntas, fazer uma rodada, pode vir para cá. E já vou iniciar com uma que chegou aqui escrita. Carla diz o seguinte: foi elaborada a questão da violência, abordada a questão da violência representada no mapa, no qual pode ser trabalhado os pontos de ocorrência. Em relação à educação, esses tipos de mapas, onde retratam os pontos de ocorrência como área de tráfico de drogas, violência, etc. Aí ela pergunta: esses tipos de mapas são aconselháveis trabalhar com educandos? E outra pergunta que ela faz é como formar cidadãos críticos, ou servirá, esse tipo de mapa pode formar cidadãos críticos, ou servirá como uma forma de discriminação com as pessoas que residem nos locais. Então, essa dualidade, né? Você tanto pode formar cidadãos críticos, como também o mapa pode ser usado para discriminar esses povos. Sou Carolina, da Faculdade de Arquitetura lá da UFBA, e aí queria falar com a professora Solange, porque me interessou muito essa questão das cartografias urbanas, até porque é um pouco que eu trabalho,
E queria entender um pouco melhor que você comentasse, Solange, como é que, de fato, acontece a organização dos sujeitos ou dos interlocutores que vão integrar essa oficina, porque você trabalha com grupos sociais de uma diversidade, uma complexidade enorme, né, homossexuais, os catadores, os moradores de ocupação. Então, até do ponto de vista da representatividade desses interlocutores, são que são líderes de movimentos. Como é que isso se dá? Assim, como que existe uma chamada pública, né, quando vocês falam a comunidade quis, o grupo quis, que eu acho que aparece muito na fala de todo mundo que está envolvido com esse projeto nacional da cartografia, aparece muito, a comunidade quis, e quis como? Telefonou, vocês estavam lá. Então, assim, uma coisa mais efetiva mesmo ali do cotidiano. Como é que isso acontece? Para além dos mapas, porque os mapas, a gente que não tem um envolvimento de fato com as regiões ainda ficam no campo de uma abstração, né? Como é que se dá o processo? Fiquei interessada nisso. Olá, bom dia a todos da mesa. Meu nome é André Tomasi, eu trabalho na TNC, em Altamira, no Pará. E antes, eu gostaria de fazer uma pergunta metodológica também para a Solange, mas antes de fazer essa pergunta, eu também gostaria de parabenizar o pessoal da Cartografia Social de São Francisco em relação a essa questão da mobilização. A gente vivendo lá em Altamira, com toda essa questão da hidrelétrica de Belo Monte, acho que mobilizar 3.000 pessoas em prol dessa causa não é mole, não é fácil. Então, fica aqui o registro em relação a isso e parabenizá-los, né? Tá. Em relação a essa questão mais metodológica dos mapas, professora Solange, eu gostaria de perguntar, também vai um pouco na esteira do que a companheira acabou de falar aqui, que é essa dicotomia entre as cartografias sociais urbanas e dos povos tradicionais, né? Eu tive um pouco de experiência em relação a etnosmapeamentos, né? E essa questão de mobilização desses elementos identitários, ou que o Alfredo Wagner chamou de unidades de mobilização, em torno dessa escala mais macro das unidades territoriais dos povos, ou seja, das comunidades tradicionais, ela é viável pela própria forma de colonização e povoamento desses espaços, né? Então, nós temos, apesar de espaços grandes, uma certa unidade ou coesão social, né? Enquanto que na cartografia urbana, nós temos talvez uma escala mais reduzida, mas a questão da mobilização desses elementos identitários é mais difuso. As causas são difusas. Ah, tá. Desculpe. Tudo bem. Eu tinha mais coisas para explorar, mas então essa é a pergunta, então. Tá bom? Obrigado. Tem uma pergunta da plateia, não é minha, só vou ler. Como foi o licenciamento da barragem? Imagino que seja Pedra Branca. A população teve alguma participação? Quer dizer, essa barragem que está sendo proposta. E a minha pergunta também é bem rápida para a Vânia. Vânia, nas outras experiências, a questão da natureza aparece muito claramente. E na cartografia que você apresentou em Santo Amaro, que é uma região historicamente ligada aos mangues, aos mucambos, ao estuário do Recife, do Bibiribe, a gente não vê isso presente. Como é que está essa questão da natureza em Santo Amaro? A pergunta são para as 4, né? São para as experiências em si de cartografia social. Uma questão que já está como pergunta desde ontem, né? Eu acho que eu coloco para vocês. A gente percebe claramente, né, a importância da cartografia social na fala de vocês. Percebe também o uso em diferentes contextos, seja como registro, né, nas escolas, seja nas mesas aí nos momentos de negociação. Mas na fala de vocês, uma coisa mais detalhada, no sentido assim, o que tem percebido junto à negociação, principalmente junto ao Estado, que não só o processo de mobilização, mas também o instrumento em si, em mãos da cartografia do mapa, junto ao Estado, assim, que avanços, que conquistas já podem ser bem sinalizadas. Não, a retomada foi, né, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, vimos ontem que, né, concretamente, para dentro, né, da mobilização, esse instrumento é muito forte, mas ainda na negociação a gente está com várias questões até onde, né, esse recurso está sendo realmente uma força nossa, né? Tá. Então, a gente pede para a mesa responder de forma bem
resumida, até porque muitas questões continuam ainda a debater durante hoje pela manhã, hoje à tarde e amanhã também, não é? Então, tem a mesa agora na sequência para ser Vânia, depois Solange, depois a terceira experiência, e a mesa fechando, né, já respondendo, já fazendo as considerações finais, já chamar a Alain para de pronto iniciar a segunda mesa de hoje, Alain. Tá, então tentando ser bem rápida, né? A primeira questão foi colocada em relação aos mapas trabalhados na educação, em relação à questão de uma perspectiva crítica ou como é que isso iria fomentar mais a questão da discriminação. Bem, eu acho que tudo depende da prática pedagógica, né? Tudo depende de como isso vai ser utilizado. De qualquer forma, o que eu percebo é o seguinte: quando as oficinas elas são realizadas, não é o caso de Santo Amaro, né? É o caso das outras situações que eu já pude vivenciar. A leitura dos mapas, conhecer os mapas que já foram elaborados sobre determinada região, enfocando diferentes temas, isso é extremamente interessante e também extremamente importante para poder ver o que é que está sendo enfocado, o que está sendo destacado, né, na leitura dos outros em relação a determinado grupo. Se se está falando na escola da própria, né, daquele próprio grupo social, eu acho que cabe sim a essa questão de você mostrar essa pluralidade de leituras, e aí sim você pode fazer uma leitura crítica da situação, né? Mas aí eu acho que depende principalmente de quem está conduzindo isso daí. Mas quando a gente fala na questão da discriminação, principalmente em relação à questão de Santo Amaro, o que a gente percebe é que toda a representação ela reforça essa questão de ser um bairro violento, de serem crianças, adolescentes envolvidos com tráfico. Então, a maior parte, na verdade, desses mapas, eles enfatizam essas questões que são macro e pouco destacam a presença desses sujeitos ali. Então, realmente, se a gente vai só por esse caminho, a gente vê a questão do preconceito sendo realmente reforçada. Cabe como tratar. Em relação a outra questão que foi posta, foi... Cadê? A questão da representatividade, que eu acho também bem interessante, e pelo menos nas reuniões da cartografia social, isso sempre é discutido, vem à tona e problematizado. Eu estava até olhando aqui, mas no caso dos que eu participei efetivamente, Chucuru e Conceição das Crioulas, se vocês observarem os fascículos, tem, em algum momento, tem na capa e às vezes tem atrás também a Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, Associação Chucuru do Ororubá. Por que a gente está colocando isso? Porque realmente essa questão da representatividade, essa questão do todo aí, ela é muito complicada. E quando a gente trabalha com a questão das unidades de mobilização, a gente, de alguma forma, a gente também está trabalhando a partir da leitura de um grupo que está mobilizado politicamente para determinado fim. É possível que apareçam outras cartografias de outras unidades, de outras associações? Sim, é possível. E aí eu acho que faz parte mesmo dessa leitura que se pode fazer do espaço e da relação com o espaço. Em relação às negociações, no caso de Conceição das Crioulas, que vai ser tratado amanhã, eu acho importante que, no caso, quando foi feita a cartografia lá, o que aconteceu? Foi no momento em que estava um momento meio que... o processo todo de reconhecimento do território quilombola, ele estava mesmo meio em banho-maria, estava meio que acalmado, assim, acalmado não, estava meio que em suspenso. E naquele momento foi extremamente importante a questão da cartografia para poder reforçar o olhar e a importância o papel que tem aquele território para a afirmação identitária do grupo, para a vida daquele grupo. Então, foi uma maneira assim, de negociação com o Estado de provocar, né, a continuidade da questão do processo de regularização daquela área. Em relação à Conceição, eu vejo claramente isso. Em Conceição, em relação a outros grupos, eu acho que vai depender muito do contexto que está presente, né, em que está acontecendo. Acho que é isso. No intervalo vocês conversam um pouquinho. Como diz Vânia, então, rapidamente,
Aí eu acho que a questão dos mapas, retratar a violência, tal, acho que Vânia já respondeu. Acho que depende da forma como você trabalha isso. Mas uma coisa que eu queria reforçar é que, dentro da cartografia social, o que vai para o mapa é aquilo que o grupo decide que vai. Então, tem questões que aparecem nas discussões durante as oficinas que não vão para o mapa, que o grupo decide não apresentar, então não é apresentado, né? Então, é aquilo que é importante para o mapa. Como acontece a organização do sujeito, né, para as oficinas, até coloquei uma coisa, como se define quem participa? Quem define quem participa também é o grupo. E aí o processo de mobilização e quem decide quem vai participar da oficina é o próprio grupo que diz. Então, são critérios diferenciados por cada grupo. Então, os homossexuais, por exemplo, eles têm várias organizações, eles se organizam através de associações e ONGs, então, eles definiram que todos os grupos organizados participavam, mas também que era livre para qualquer pessoa. Então, a oficina dele, nós tínhamos, em média, 40 pessoas nas oficinas dos homossexuais. Então, e eles garantiram a representatividade de todas as formas de homossexualidade, aí, lésbicas, transexuais e etc. E tal. Dos afros religiosos, o principal critério, né, também há um processo de organização, uma referência importante são as nações. Então, aí a discussão de que todas as nações deveriam estar representadas nas oficinas e também no mapa. Os indígenas, eles se organizam, eles sabem quem mora na cidade, eles convocaram todos que moravam na cidade para participar da oficina. Então, quem define é o grupo, né? Então, ontem, o pessoal falava das pré-oficinas, né? Lá nós chamamos de reuniões preparatórias. Para uma oficina acontecer, dependendo do grupo, a gente faz várias reuniões preparatórias que faz a discussão, inclusive, sobre os critérios de quem vai para a oficina. Então, é o grupo que define, não é o pesquisador que define, né? E aí, quem participa vai ser de forma diferenciada, né? O André, né, fala um pouco da metodologia, da dicotomia, e a questão da escala. Assim, para a cartografia social, André, cadê o André? André. A escala, quem vai dizer qual é a escala do mapa é o grupo. Então, a escala, nós não vamos para a oficina com uma definição de escala, nem de base cartográfica. Nós levamos uma base cartográfica? Levamos. Às vezes, a gente nem tem a base. A gente começa pelos croquis. Depende do grupo e depende do território que está sendo discutido. Então, para nós, quem vai definir a escala do mapa é o grupo. Então, ela pode ser um zoom dentro da cidade de Belém, como pode ser o município inteiro, né? Porque vai depender daqueles elementos de identidade, daqueles elementos que o grupo coloca como importantes serem apresentados dentro da cartografia, né? Então, para nós, a escala ela é pensada de forma relativa e é o grupo que vai dizer qual é a escala. O que é mais importante é o processo e a situação social concreta que o grupo está vivendo e como isso eles querem que seja representado dentro da cartografia, né? O que se tem percebido sobre o uso da cartografia junto ao Estado no processo de negociação, né? Os grupos também utilizam de várias formas, né? Por exemplo, os quilombolas de Jamboaçu foram com o mapa deles para negociar com a Vale do Rio Doce. Então, o processo de negociação com a Vale do Rio Doce estava lá a cartografia social no meio. E eles levaram o mapa para... E isso serviu para que eles pudessem fazer essa discussão. Os ribeirinhos de Abaetetuba pegam a cartografia social e colocaram nas escolas, porque não aparece aqueles elementos em nenhum mapa, né, dentro da escola. Então, está lá no processo educativo. Os hábitos religiosos, aí o Arthur está lá atrás, ele pode reforçar isso também. Eles utilizam de várias formas, entre eles, para mobilizar e para se apresentar, fazer a relação também de conversa entre vários grupos de afros religiosos, fora do Estado e fora do país também, mas também apresentam nas suas reivindicações junto ao governo. Os homossexuais, na época do lançamento da cartografia, tem uma frase de
de Franco, que falou, olha, isso aqui é um atestado de competência técnica que a universidade nos colocou na mão, e isso aqui a gente vai utilizar para conseguir mais recursos para as ações preventivas que nós fazemos com relação à saúde, assistência, etc. Né? Então, assim, o processo de negociação, o uso, ele é definido de acordo com a mobilização do próprio grupo. Né? Lembrar que muitas das questões, às vezes, seja melhor conversar nos corredores, na hora do almoço, né? Então, pegar o que é essencial, porque já estouramos o tempo da mesa seguinte. Numa visão mais ampla, para os pesquisadores, as aldeias, os povos indígenas, trabalham com educação escolar diferenciada, educação escolar indígena. Então, os guerreiros, os jovens, crianças, eles vão fortalecendo a cultura, a identidade. Então, seria negar um direito a eles não estarem construindo essa história e sabendo, né, os pontos conflituosos, né, as violações de direito que temos, porque eles não podem fugir da própria vida que eles estão construindo, né? E a escola tem as dinâmicas de trabalhar essa metodologia. Quanto à cartografia como instrumento já de poder e de trabalhar, o que nós sabemos é que a construção da barragem de Pedra Branca, como é em território indígena do povo Tumbalalá, então ela parou e está para ser feito consultas. Isso é o que nós sabemos. Então, não avançaram os trabalhos, enquanto a de Riacho Seco já está mais avançado. Está avançada, essa não. E a questão também das cartografias urbanas ser diferente essa dicotomia. Realmente são duas realidades completamente diferentes, porque nós sabemos que os povos indígenas no Brasil, desde 1500, que são violentados seus direitos, né? E esses territórios sempre cobiçados pelo modelo econômico. Então, eu acredito que, dentro dessa avaliação da questão urbana, mas, quanto isso, nós também sabemos que territórios de afrodescendentes também sofrem consequências iguais ou semelhantes a territórios indígenas. Então, só dizer que antes dos fascículos dessa série ser publicada, que saiu há pouco tempo, por sinal, o uso desse material já estava sendo feito pelos povos, porque assim que terminamos as oficinas que foi organizado, a gente entregou a todo mundo. É o vídeo, é o caderninho grampeado, né? E as pessoas já estavam utilizando, cada grupo já estava utilizando da sua forma para fazer as denúncias, para publicar, para discutir com o Estado, mostrar para a Sexta Câmara a situação dos territórios desses grupos. Então, uma grande mobilização já estava sendo feita nesses últimos 3 anos aí, onde só agora saiu o fascículo, o livrinho como está, né? Mas as pessoas já tinham... os grupos já estavam se mobilizando em função disso. Não só os povos indígenas, mas os pescadores artesanais também. Tanto é que, por exemplo, lá na Foz do São Francisco, eles conseguiram o direito de continuarem naquele território e foi inviabilizado a construção do grande resort que estava proposto para lá. Os povos indígenas, né, nesse período que foi feita a cartografia, a APOIME, juntamente com os povos, já demandaram da gente de ajudar a fazer essa denúncia, esse relatório de denúncia, que foi um instrumento de denúncia para a OIT, para a Organização Internacional do Trabalho, que também já foi uma forma de demonstrar a violação que o governo brasileiro, que o governo Lula estava fazendo nos territórios. A partir daqui, várias outras denúncias e discussões na Sexta Câmara, Ministério Público Federal, né, no governo Lula, governo Dilma. Então, de lá para cá, vem desencadeando uma série de processos do ponto de vista jurídico, de enfrentamento desses grupos, de discussão desses grupos, que aqui é
a base, é o instrumento que o grupo está fazendo para mostrar, olha, a gente está aqui, a situação é essa, e esse é o documento que nós temos para demonstrar quem somos nós, né? A situação em que a gente está vivenciando. Então, assim, acho que o avanço da cartografia é exatamente a de dar de ser o instrumento de mobilização social, de luta, de organização, que esses grupos se utilizaram desse instrumento como um instrumento importante para a construção de uma nova fase, de uma outra forma de resistência. É isso aí, muito agradecida. Agradecer à mesa, toda a riqueza do debate. Já chamar aqui Alain Monteiro, já me desculpando aqui pelo tempo, mas eu acho que o debate valeu, foi muito rico, né? E vai continuar agora na segunda mesa do seminário.